Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 9, dos versículos 27 ao 33. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Aqui nós vemos Isaías falando que Israel é uma nação numerosa, né? E um remanescente, uma parte desse povo será salvo. Que o Senhor vai executar a sua palavra, a palavra de Deus vai se cumprir, certo? E hoje, Deus, repetindo o que nós já falamos anteriormente, Deus lida com o indivíduo e não com a nação. Aqueles que são um pouco mais antigos aí próximo à minha idade, vão lembrar das fitas de VHS, né? A gente passava na locadora, alugava um vídeo, colocava no VHS. E aquela fita, quando a gente parava esse filme no meio e retirava essa fita, quando a gente colocava novamente, ela continuava exatamente do ponto em que o filme havia parado, né? É como se a dispensação do reino e a dispensação da graça fossem fitas de VHS tocando. Deus escolhe Abraão e coloca uma fita de VHS a tocar ali. Escolhe Abraão, Isaac, Jacó, a nação de Israel. Toca até Cristo. Cristo morre, é sepultado, ressuscita. A nação de Israel rejeita o Messias. Aí Deus pausa o filme, retira essa fita e coloca uma outra fita, a fita da dispensação da graça. Pois, como a nação de Israel rejeitou o Messias, como eles seriam luz para as outras nações? Agora, então, Deus precisa demonstrar o seu amor a todos de outra forma. Ele coloca a fita da dispensação da graça a tocar. E já há mais de 2000 anos essa fita vem tocando. Um dia essa fita vai chegar ao final, a dispensação da graça irá finalizar, ser concluída. E aí Deus pegará aquela fita VHS da dispensação do reino e colocará novamente a tocar. E ela vai tocar exatamente do local onde parou. Ou seja, Deus vai concluir os seus planos, os seus propósitos e as suas promessas para Israel. A prova disso é que, como fala nos versículos 29, versículo 29 fala que Deus sustentou essa nação. Se Deus não sustentasse, eles seriam como Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, como conta o relato bíblico. Mas Deus sustentou essa nação e sustenta hoje Israel no meio de um mundo muçulmano que odeia Israel e que vive em guerra contra Israel. Mas Deus sustenta essa nação para que ele possa, no futuro, concluir seus planos e as suas promessas e cumprir as suas promessas para Israel. É interessante, nos versículos 30 e 31 ele fala que os gentios alcançaram a justiça de Deus. Aqueles que não tinham Deus alcançaram a justiça de Deus, mas Israel não alcançou. Por quê? Porque a justiça de Deus é pela fé, como nós vimos em Romanos 3, nos versículos 21 a 27. A justiça de Deus é pela fé. Os versículos-chave dessa carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Aqueles que creem hoje, independente de serem judeus ou gentios, são justificados pela fé. Mas a nação de Israel buscou a justiça pela lei, buscou a justiça de Deus cumprindo a lei. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que ninguém pode cumprir a lei, que todos estão separados de Deus por não conseguirem obedecer a Deus. O que aconteceu então é que eles tropeçaram na pedra de tropeço, que é o próprio Cristo. Israel aguardava o Messias que viria para reinar, conforme a promessa de Deus, estabelecer um reino justo no trono de Davi. Um descendente de Davi reinaria no trono de Davi e Israel deixaria de ser um povo escravo na mão de outros impérios para então viver debaixo de um reino justo com o Messias. Entretanto, as profecias foram ignoradas a ponto de não lembrar que primeiramente o Messias veria como um servo e depois como um rei. Ele viria para servir e em seu sofrimento concluiria o plano de redenção de Deus. Obrigado por assistir programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.